Olá, muito bom dia. Agora são 11 horas e 32 minutos no ar aqui pela JPTV, não, pela RPM Rádio e também pela JPTV, né? Do Grupo Progresso de Comunicação. O estúdio aberto desta quarta-feira, de muito calor, dia 22 de janeiro de 2014, temperatura, segundo o portal JP News, de 32 graus centígrados. E hoje teremos vários assuntos aqui interessantes durante o programa. Está aqui comigo o João Batista Teixeira. Bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano. Bom dia aos internautas. Calor é o que não falta, né, Adriano? É, não falta. Vamos embora. Tá certo, Teixeira. Bem, agora a gente traz a primeira notícia. A nossa repórter Clarice Almeida chegou agora do bairro Estação. Há uma operação em conjunto da Corsã e da Brigada Militar, porque vários moradores do bairro Estação fizeram um gato aí da água, né? Então, a Brigada Militar e a Corsã, em conjunto, estão fazendo um trabalho para delinear e saber exatamente, através de um mapeamento, quais são essas casas, para que seja revertida essa situação, né? O pessoal está roubando água, Teixeira. O nome parece impróprio, né, Adriano? Porque gato não gosta de água. É verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, o gato é associado a roubo, né? Se aquele lá é um gatuno, né? Engraçado isso, talvez seja pela leveza com que o gato ande, né? O felino, talvez com aquele andar estudado, né? Talvez isso possa ser atribuído aos meliantes, né? De qualquer maneira, uma lástima, né? Num país onde a gente imaginava que isso jamais poderia acontecer no sul do Brasil, né? Afinal de contas, o Rio Grande do Sul sempre se jactou por ser um estado desenvolvido, civilizado, quem sabe um pouco mais culto, né? E isso tudo vem caindo chão adentro, né? Vai entrando chão adentro porque a nossa qualificação humana, moral, ela vem se revelando tão infeliz quanto no resto do Brasil. Uma pena, né? Não está certo, porque essas coisas são... Aliás, essa benesse, né, de fazer um gato em cima da água e não pagar nem por água nem por luz, isso tudo era típico de cidades grandes, de conglomerados no estilo favela, Adriano, em que havia aquela espécie de um pouco demagógico e um pouco de compaixão, porque as pessoas não tinham dinheiro, não podiam pagar e coisa e tal. Mas está errado, né? Então é muito melhor que o Estado eventualmente, não é nem o caso, mas digamos que a concessionária não cobre, mas o gato não, né? Porque o gato no caso da energia elétrica em particular, é muito perigoso, né? E no caso da água, se não é tão perigoso, no mínimo pode ser fonte, inclusive, de vazamentos, né? Não feito pelo órgão oficial, claro. O pessoal faz de qualquer jeito, né? Além da questão do erro em si, ainda há o provável prejuízo de vazamentos, porque a coisa é mal feita. Olha só, a Ecocitrus conta que há cerca de 3 anos a cooperativa trabalha para tentar colocar em prática o projeto da Casa da Citricultura de Montenegro. As negociações começaram junto ao governo passado. No mesmo período, teve início também a dificuldade para ver a ideia se tornar realidade. A primeira barreira foi referente à elaboração do projeto. Na época, a prefeitura não tinha um profissional para realizar o trabalho. Devido a isso, a própria Ecocitrus resolveu contratar um arquiteto de forma particular para traçar o desenho. A ideia, portanto, da Ecocitrus é aproveitar aquele prédio que fica ao lado da Câmara Municipal de Vereadores, junto ao Porto das Laranjeiras, para fazer um memorial aí da citricultura, já que o município foi durante muitos anos conhecido como a Terra da Laranja. Teve inclusive a festa, né, Adriano? 3 edições da Festa Laranja. E né? Depois perdeu o posto para Taquari, né? Isso. Taquari, na verdade, pulou na frente e hoje em dia também acho que não tem mais nada, né? Até porque a nossa citricultura foi fortemente afetada até pelos plantadores de São Paulo, né? É muito frequente aqui, já houve circunstâncias na festa da bergamota, por exemplo, que as frutas vieram de São Paulo. É uma lástima, né, que isso possa acontecer, mas tudo vai de encontro à nossa desídia, né? São muitos governos, Adriano, estadual, municipal, federal, de muita incompetência, de muito desmando, roubalheira, desleixo, e o que resulta nisso, na perda de autoestima, né? Na perda de identidade, inclusive, porque Montenegro, como a capital da laranja, tinha uma identidade. Com certeza. Né? Depois aí transformaram Festa e Festa, né? Que é um nome em si, eu nunca achei feliz, eu achei sempre um nome ruim, né? Até porque não tem uma motivação em si. Mas Festa e Festa, isso a gente pode fazer na esquina, né? E agora, então, a Cidade das Artes, né? Está caracterizado lá no próprio Parque Centenário, existe
um cartaz lá, um painel com o Cidade das Artes. Mas a Ecocitrus eu recomendaria, como cidadão, eu recomendaria que eles não ficassem esperando muito e fizessem logo esse memorial, porque uma das coisas que acontece no nosso país, Adriano, é que as pessoas demandam muito recurso público, né? Fica muito, não estou dizendo que seja o caso da Ecocitrus em particular, mas em geral é isso que acontece. Fica esperando o recurso público, aí tem que montar um projeto, eventualmente um projeto com incentivo, da lei de incentivo municipal, ou então um projeto que use lei Rouanet, por aí vai, e as coisas acabam não saindo. E por vezes nós estamos falando, no caso de um memorial provavelmente mais caro, mas às vezes estamos falando de 20 mil, 50 mil reais, 100 mil reais, coisas que empresários robustos aqui da região poderiam tranquilamente desembolsar pelo bem da comunidade, pelo bem do município, que tanto lhes ajudou a crescer. E, portanto, eu acho que essas coisas... Imaginar, 3 anos, uma novela de 3 anos, né? Aquele troço, um reme-reme, para quê? Né? Acho que é mais na base de, olha, vamos fazer. A intenção, a princípio, é belíssima, né? Memorial na beira do rio, e já recomendo desde já que isso fique aberto nos finais de semana, né? Porque é uma coisa, Adriano, que me choca, né? Todas as coisas relacionadas à cultura em geral fecham no final de semana. Biblioteca fecha. Eu acho que biblioteca, eu me lembro, eu vou mencionar aqui muito rapidamente. Eu tive um professor orientador na Universidade de São Paulo, e ele me contou, ele fez doutorado no MIT, é um sujeito intelectualmente privilegiado, muito bem formado, e ele me dizia o seguinte, que a biblioteca do MIT não fecha nunca. Tu sabe o que é isso? 365 dias ao ano, 24 horas a biblioteca está aberta. De tal sorte que esse sujeito está lá no seu alojamento, ele morava no campus, né? Ele morava no campus de Harvard, e ele então, às vezes, ele dizia, puxa, sei lá, 2 da manhã, 3 da manhã, e a biblioteca estava lá aberta, funcionando. Aqui é impensável, né? A própria biblioteca de Montenegro, na sexta-feira, eu fui lá dar um pulo, sexta-feira da tarde não abre. Mas por que não abre sexta-feira à tarde? É uma coisa que eu não consigo entender. Acho, a despeito da amizade que temos por todos na biblioteca, eu acho que a biblioteca deveria ter, isso é uma coisa que eu já advogo há algum tempo, a biblioteca deveria ser no centro da cidade, assim, quase que na linha na praça pública, e ficar aberta no mínimo até a meia-noite, né? Assim como os bares, a biblioteca não podia fechar antes dos bares, Adriano. Nós temos os bares entrando madrugada dentro e a biblioteca fechando às 5 da tarde. Quer dizer, incentivo por incentivo, há que se imaginar que aquele para beber é muito mais do que incentivo para ler. Uma pena. Muito bem, 11h39. Mais uma notícia aqui do portal JP News, programada para encerrar no dia 30 de dezembro de 2013. A campanha Eu Ajudo na Lata, promovida pela Unimed Vale do Caí, foi prorrogada até o dia 31 de janeiro. O objetivo da campanha é a arrecadação dos lacres de alumínio das latinhas de bebida, que serão usados para a compra de uma cadeira de rodas. Olha que interessante, né? Que será doada para uma instituição da região. São necessários cerca de 140 garrafas PETs, todas elas cheias de lacres para aquisição da cadeira de rodas. Olha, Adriano, de novo aqui, eu acho isso tudo muito... É bonito, né? As pessoas se esforçando, se empenhando. São 100 e quantas garrafas, Adriano? 40. Puxa vida, né? Cheio. Aí eu me pergunto o seguinte, tu tens o lacre em si, né? O lacre é de aço ou é de alumínio? Acho que é de alumínio, né? Bom, vamos imaginar que seja de alumínio. Por que o lacre não a lata? Se o valor, provavelmente pago como sucata, né, é supostamente maior na lata do que no lacre, né? Isso é uma pergunta de engenheiro, né? A segunda questão é a seguinte, a despeito da solidariedade, sempre elogiável, mas quanto tempo isso demanda? Será que a comunidade deveria realmente esperar tudo isso para gerar uma cadeira de rodas? São coisas que numa sociedade abastada como a nossa, em que nós gastamos, Adriano, cá para nós, nos estádios agora da Copa do Mundo, né? E tu viste que está entrando dinheiro agora não é dinheiro do governo, a princípio, mas a arena lá do Atlético Paranaense está atrasada, né? Sim, a FIFA berrou, né? Pô, só podia, né, Adriano? Os caras tiveram interrupções lá, nós estamos agora às portas da Copa, né? E o estádio ainda está bem, nem grama tem ainda, né? Apesar de que não tem grama, não tem aí nas arquibancadas, não tem os assentos ainda, a coisa está bem precária, né?
E eles passaram por problemas, eu acho, com o Ministério Público, com a própria construtora. A coisa foi truncada, né? E agora a Rede Globo antecipando cota. Mas tudo isso no país da Copa do Mundo, em que um estádio... Nós estamos falando, a obra deles estava orçada em 160 e poucos milhões. Aí agora tem um adicional de 81 milhões. Nós vamos para quantos jogos, Adriano? 4 jogos. Tá? 4 partidas ocorrerão na arena lá do Atlético Paranaense. E nós estamos juntando lacre, 160 garrafas de lacre para a cadeira de rodas. Olha, essas incoerências, para mim, comigo não batem, né? Eu acho que é muita conversa mole, e aliás isso entra muito também, de novo, essa questão da específica dessa cadeira de rodas, mas isso se presta muito a demagogias, né? Inclusive em microfones por aí afora, né, Adriano? Nós sabemos que tem políticos, inclusive, que se elegeram fazendo essa suposta benesse, né? O sujeito ganhando horrores, e aí ele gera lá uma cadeira de rodas, só que o salário dele, né, na rádio, em cima de rádio ou televisão, o sujeito ganha às vezes 1 milhão por mês e faz um estardalhaço para uma cadeira de rodas. Eu acho que isto é deplorável. Ok, 11h43, agora o portal JP News mostra a foto aí de uma futura possível presença no Arroio Montenegro e fruto de entupimento, né? A cena é comum, vários moradores de Montenegro acabam descartando móveis e objetos de maneira incorreta. O material simplesmente é abandonado em terrenos ou calçadas onde permanecem até a chuva venha e os leve até os córregos e bueiros. Aqui temos uma foto mostrando um sofá que foi jogado muito próximo do Arroio Montenegro, Teixeira. Isso aí agora, antigamente se andava nos arroios com barco, né, Adriano? É verdade. Agora, o sujeito vai navegar com um sofá, né? Você já pensou assim? O Arroio Maratá era navegável ali, né? Navegável, Adriano. Claro que com um calado pequeno, né? Bem pequeno. Pequeno, evidentemente, mas o próprio Arroio Cadeia, Cadeia, né? também, né? Cadeia também era usado para São José do Hortêncio. E hoje em dia tudo isso é esquecido. Dirão os entendidos da matéria que não há viabilidade econômica, né? Mas mesmo que não houvesse, Adriano, e quem diria que os canais em toda a Holanda são explorados comercialmente? Quem diria? Claro que não. Naquelas residências ali perto, na direção do Zuiderzee, que é um lago imenso, nas cercanias de Amsterdã, falo 10, 15, 20 quilômetros de Amsterdã. Tu tem cidades ali como Volendam, que é uma cidade com canais, as pessoas estacionam o seu barquinho pequeno nos fundos de casa. Cada sujeito que mora ali tem um pierzinho. Imagina se as pessoas... Adentro já imaginasse o Arroio Cadeia, com residências ao redor do arroio? Né? O pessoal podendo andar no seu barquinho ali, saindo, barcos pequenos, não seria bonito? É uma pena, né? Aqui nós temos um desprezo absoluto pela água, Adriano, e que é sempre maltratada, né? E quem sabe isso um dia, tenho certeza, é uma questão meramente cultural, e só que isso é difícil de resolver. Mas esse meramente custa caro, custa tempo. Serão necessárias, quem sabe, décadas para que nós tenhamos um país mais civilizado. Muito bem, agora 11h45, uma notícia boa que vem lá de Taquara, né? Quando se fala em presídio, para muitas pessoas a imagem é superlotação, prédios sem estrutura e rebelião. Pois em Taquara, a realidade do presídio estadual é diferente. Trabalhamos para tentar devolver o preso à sociedade, não como ele entrou, mas um pouco melhor, enfatiza o diretor do presídio estadual de Taquara, o Evandro Teixeira. No local, desde segunda-feira, ocorre a primeira etapa do curso de hortaliças, que termina hoje. O curso terá mais 2 etapas. A segunda, que iniciará em fevereiro, será a montagem de estufas e a terceira, a produção das hortaliças. Participam 14 apenados dos regimes semiaberto e fechado. Isso deveria ser modelo para todos os estabelecimentos dessa natureza, né, prisionais. Acontece que isso se torna, no fundo, se torna quase impossível, na medida em que a gente não educa, porque não é só reeducar quem entrou, a gente não está educando quem está aqui fora. Como não se educa quem está aqui fora, não se estabelece na mentalidade do nosso povo, dessas pessoas que acabam migrando para a bandidagem, né? Não se estabelece, Adriano, um entendimento de que ele faz parte da sociedade e que ele só tem a lucrar se essa sociedade caminhar da melhor forma. Então, como isso não acontece, a população carcerária só faz aumentar. E esses belos exemplos acabam sendo uma gota d'água no oceano, né? Nós precisamos, com urgência, claro, que buscar a recuperação
pelo menos parcial, como disse o próprio diretor, pelo menos melhorar um pouco o indivíduo, mas a primeira coisa é parar de jogar gente para dentro das cadeias, né? Esse é o ponto número 1 a essa altura do campeonato. Nós realmente precisamos fechar a torneira, né? Porque quem não fecha a torneira enxuga gelo. E nós estamos enxugando gelo a rodo. Quanto custa isso tudo para o país? Do ponto de vista, danos, Adriano, de vidas, né? Depois patrimoniais e, por fim, de existências que estão consumidas, sejam mortes que ocorreram, sejam aquelas que estão em verdadeiras jaulas, né? Nós temos um zoológico humano. Hoje a população carcerária do Brasil, me parece que é de 500 mil pessoas, né? Uma cidade de Caxias do Sul inteira presa, né? E na escola do crime, né? O que é ainda pior. Muito bem, agora são 11 horas e 47 minutos, agora chegou a hora de falarmos de esporte. Quando a gente fala de esporte, a gente sempre lembra do Paulo Santana, né, articulista do Grupo RBS. Ele está informando aqui que ele, que é fumante, inveterado, diz que nos 54 anos de fumante, né, ele gastou mais de R$500 milhão. Bem, dupla Grenal, Teixeira, o Forlan está saindo mesmo do Inter, né? A folha vai baixar para R$6,7 milhões, que é bastante alta ainda. No Grêmio, o Zé Roberto encaminha a renovação com o Tricolor. Eu acho que a política pé no chão. O Forlan, tu estavas meio em dúvida, mas eu acho que é um excelente negócio para o Internacional, deixa embora, né? Não vai render, ele já estava encostado lá no Inter de Milão. Aqui ele veio para gastar mais um pouquinho do prestígio dele, e o pessoal diz aquela história de que mas ele foi um dos melhores da Copa do Mundo, né? O melhor de 2010, né? Mas foi, né? Mas em 2010, né? O futebol é futebol, o esporte. O esporte é momento, né? Sim. Não adianta, tu pega o sujeito lá, tu vai pegar o Oscar do basquete e vai colocá-lo na seleção brasileira. O maior cestinha, um dos maiores cestinhas do mundo e do Brasil, com certeza o maior. Tu vai escalar o Oscar porque ele foi? Não, foi, né? Claro que o exemplo não é lá muito próprio, mas vai um pouquinho por aí. O Grêmio se ajustando. O Grêmio tem só um risco agora dele, que é perder o Rodolfo, né? Quer dizer, mais importante que o Zé Roberto a essa altura, o Zé Roberto não é dispensável, descartável, mas o Rodolfo é mais essencial, né? Ele arrumou a zaga do Grêmio e o São Paulo ainda não bateu o martelo, né? Está aguardando propostas e o Grêmio tentando aí, chulhando, como se dizia antigamente, chulhando para que o Rodolfo fique no Grêmio. Agora está uma confusão o campeonato, né? Agora tem um problema o Campeonato Gaúcho, Brasil e São Paulo, né? O presidente do Rio Grande, lá de São Paulo de Rio Grande, não sabe ainda se o jogo vai ocorrer, por uma série de questões aí, de exigências, né? Uma pena, que coisa desorganizada, né, Adriano? Eu acho que o varziano funciona melhor que o profissional, sabe? Um pecado. E tu sabe que a rivalidade lá é enorme, né? São Paulo e Brasil de Pelotas, cidades vizinhas, né? Sai faísca, né? E no último confronto, o Rio Grande subindo bateu o Brasil. E, portanto, a partida é muito aguardada e vale a pena acompanhar. Aliás, o São Paulo é o clube mais antigo, né, Adriano? É o vovô, que é considerado o vovô. O clube mais antigo do Brasil, né? Que coisa bonita. Está aí o São Paulo, que não sabe hoje, decorridos aí mais de 100 anos, não sabe se joga ou não. Muito bem, Teixeira, 11h50, aquela tua informação sobre os presídios, agora está confirmada. O Brasil tem 55% mais presos do que a média global. Em 10 anos, a taxa de detentos subiu de 177 para 274 por 100 mil pessoas. A entidade internacional condena a tortura nas cadeias. Esta é a 5ª ou 6ª economia do mundo, né? E nós dormamos, Adriano, quem tem um pingo de senso crítico não consegue dormir lá muito sossegado, né? Aliás, eu tive informação do CAI, de pessoas que conhecemos, estavam tomando chimarrão. Olha, estamos falando de São Sebastião do CAI. Pessoal tomando chimarrão em casa, entrou um bandido. Prendeu as pessoas, entrou com arma em São Sebastião. Quer dizer, a gente começa a ver aqui por perto, Adriano, muitas ocorrências que não se registravam, né? Na nossa região, que era abençoada por isto, e a criminalidade vai aumentando. É como os escorpiões, Adriano. É uma onda, eles vão avançando, e se não houver uma contenção educacional, com o fim da demagogia, porque, volto a dizer, jamais vou me cansar de dizer isso, a gente sente o progresso
É como se alguém ligasse ar-condicionado, Adriano. Nós aqui no nosso estúdio, que haverá de ser totalmente renovado até o final do ano, nós acusamos aqui o calor, né? Ainda assim eu não dispenso o café. Mas se alguém ligasse o ar-condicionado aqui, não precisa dizer que ligou o ar-condicionado. Tu naturalmente sentiria, não sentirias? Certo. Da mesma forma, a atmosfera do país, não precisa presidente, governador, ex-presidente, largar balaca na... Bloqueia sites de jornais internacionais. Portais do El País, Le Monde e The Guardian e outras publicações saíram do ar após a revelação de que familiares de líderes chineses mantêm empresas de fachada lá no Caribe. Pois é, Adriano, sabes que eu lendo um livro dias atrás, e o autor dizia que a lei marcial, né, ela, no fundo, é o império da inexistência da lei, porque as coisas são feitas ao arrepio de qualquer bom senso. A China não vive sob lei marcial, mas vive uma ditadura, é um regime fechado, né? Tem lá suas razões, tem lá seus motivos, mas é um regime fechado. E não é de todo estranho imaginar que esse pessoal tenha, que alguns dirigentes realmente tenham uma poupança aqui ou acolá em paraísos fiscais, até porque disse a boca grande, não mais pequena na China, que as melhores cabeças chinesas saíram do país, né, por conta dessa falta de liberdade, por conta dessa restrição aos investimentos. Claro que a China corre atrás a partir do Deng Xiaoping, né? Foi ele quem reverteu. Ele fez uma metáfora, ele usou uma metáfora do gato e do rato, né? E ele dizia que o importante me parece, agora me foge, mas a metáfora é esta. Ele transformou aquilo, Adriano, numa coisa mais pragmática, né? Ou seja, a China, a partir de Deng Xiaoping, ela se transformou. E creio eu, com o crescimento acelerado, 7,7%, 7%, 8% ao ano, crescimento assim de dar inveja aos nossos incompetentes dirigentes, né, faz com que a China logo, logo tenha, ela já é a segunda economia do mundo, né? E tem tudo para ser a primeira, retomando, aliás, um posto que foi dela lá por volta do século XV, XVI. A China foi a maior economia do mundo e ela simplesmente vai retomar essa posição, que não de direito, mas quase que por obrigação deve ser sua, dada a sua imensa população. Aliás, para quem se preocupa em dizer que nós temos que esterilizar os brasileiros, né, tá cheio de gente que ainda diz isso, Adriano. Eu me sinto... confesso que sempre padeço de perplexidade quando escuto isso. Não, nós temos que limitar o nosso crescimento demográfico. Olha, o Brasil já está com crescimento vegetativo e ainda assim a nossa desgraça, o nosso despreparo social, as nossas carências sociais continuam grandes e a população já não está mais crescendo. Onde então buscar isso? O pessoal quer reduzir pela metade? No fundo, esses argumentos todos é de gente que vive longe da realidade ou simplesmente quer acabar com a miséria matando os pobres, né? No fundo é assim, ó, eu sou rico, eu posso ter tantos filhos quantos eu quiser, mas você é pobre, você não tem direito a nenhum. Vamos povoar o mundo com os meus filhos e vamos impedir os vossos filhos. É uma pena, né? A China agora voltou a autorizar 2 filhos por casal. Isso já era possível na área rural. Agora nas cidades da China, porque China sabe que uma população pequena também não é sinônimo de país forte, né? Não é. E o Brasil poderia ter uma população pelo menos o dobro do que tem, se não tivesse tanta incompetência, tanta roubalheira e tanta preguiça. Muito bem, crédito imobiliário cresce 32% e bate recorde. A alta de preços de imóveis puxou o resultado, né? Empréstimos somam 109,2 bilhões de reais, o número é muito grande, né? Em 2013, o setor prevê para 2014 uma alta de 15%. Adriano, eu tenho um colega em São Paulo que quando ele foi comprar a casinha dele, ele queria comprar um apartamento. Falando aqui em números redondos, ele estava olhando coisas em torno de 80, 85 mil. Aí entraram programas do governo, Minha Casa Minha Vida, aquela coisa toda, pulou para 120, 130 reais, 130 mil reais o mesmo imóvel. Ou seja, um aumento em torno de 50, de 40% a 60% por conta desses programas governamentais. Dá para tirar pedra no governo? Não. Mas eu acho que isso foi altamente danoso, né? Era preciso gente mais capacitada para que não houvesse essa demanda, porque quando tu prepara, Adriano, a demanda, né, quando tu preparas o crédito, tu tens que ter a capacidade de atender a demanda.
Se tu tens uma demanda reprimida, como é o caso do Brasil, em que as pessoas vivem em palafita, vivem muito mal, se tu tens essa demanda reprimida, tu tens que antes fazer todo um programa para geração de imóveis, né? Aí quem se beneficiou foram alguns espertalhões aí que, jogando na deles, acabaram vendendo imóvel por valores muito mais altos do que aqueles que pretendiam inicialmente. Uma pena. País que não se planeja, né? País com muita politicalha. E agora vem essa história toda, agora pode comprar eletrodoméstico, pode comprar uma série de coisas, e o pessoal esquecido de que os fabricantes de eletrodomésticos não são, em geral, empresas nacionais, né? Então é como na Alemanha, no primeiro momento, quando o pessoal tentou reativar a economia alemã, eles facilitaram a troca de automóvel, né? Só que os automóveis asiáticos dominaram a campanha. Então a Alemanha ali deu um baita de um tiro no pé. Ela reativou a economia dela no valor, mas não na produção nacional. E o Brasil parece que o pessoal... Não há uma política, né, Adriano? Não há uma política de substituição de importados, um incentivo. Nós estamos importando... Olha, mais um pouquinho, nós vamos importar rapadura, viu? Aí é o fim. Tá certo. Bom, Teixeira, vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Agradeço a participação, mais uma vez, na folga do Lauer, né? Tá curtindo uma praia, né? O Lauer tá curtindo uma praia que curta muito bem, merecidíssima, né? Mas que ele saiba desde agora e desde sempre que ele faz muita falta aqui na nossa redação, no nosso estúdio. E ele é uma pessoa muito querida por todos aqui, além de tudo. É sempre um bom papo, o Lauer. É aquele sujeito com quem tu pode falar qualquer coisa e ele não diz bobagem, né? Cada vez mais raro um homem assim. As pessoas têm dissipado muito do seu tempo dizendo besteira, dizendo asneira, e o Lauer não se encontra, não está nesse elenco. De qualquer maneira, nessa semana ele volta a escrever, né, Adriano? Isso. Teremos o prazer, quem não pode escutá-lo ainda, terá o prazer de ler Ernesto Lauer na próxima edição, do dia 24, na sexta-feira. Deixo aqui um abraço a todos, volto amanhã, que é o meu dia oficial, e vamos em frente, né, Adriano? Porque a temperatura aí já está, quanto é que está acusando agora? No nosso portal? 32 graus. 32, eita! Como diria o pessoal, verão não chuvoso, né? É verdade. Porque está chovendo pouco. Um abraço a todos. Tenham todos uma boa tarde. Fique agora com a boa música da Rádio Progresso de Montenegro, a RPM Rádio.